Muito boa tarde. Cabo Verde e Portugal assinaram hoje o novo Programa Estratégico de Cooperação para 2026, orçado em 69 milhões de euros. O novo PEC vai servir para reforçar a cooperação, mas também como forma de consolidar o processo de desenvolvimento sustentável em curso. Esta sexta cimeira bilateral foram assinados 5 instrumentos jurídicos bilaterais, nomeadamente um memorando de entendimento para o apoio direto ao Orçamento do Estado 2022-2026, o memorando de entendimento sobre a cooperação no domínio jurídico e da administração da justiça, um acordo de parceria para a implementação de um programa de cooperação técnico-policial e alguns protocolos de cooperação nos domínios da educação, juventude e desporto. Esta manhã, antes da cimeira, o Primeiro-Ministro inaugurou o novo edifício da Escola Portuguesa. E no terminar desta cimeira, falta agora a declaração conjunta entre os dois chefes de governo e vamos em direto então ouvir esta declaração dos dois chefes de governo com o nosso jornalista Júlio Rodrigues. Muito obrigada. Agora daremos seguimento com a assinatura do protocolo da parceria entre o Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, o do Ministério da Administração Interna da República Portuguesa e do Ministério da Administração Interna da República de Cabo Verde, para a implementação do Programa da Cooperação Técnico-Policial e da Proteção Civil com a República de Cabo Verde em 2022. Signatários: Ministro da Administração Interna de Cabo Verde, Paulo Augusto Costa Rocha; Ministro da Administração Interna de Portugal, Francisca Van Dunen; Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva. Assim como estava aqui a dizer, neste momento está-se a proceder à assinatura de vários instrumentos jurídicos de cooperação entre a parte cabo-verdiana e a parte portuguesa. Só depois destas assinaturas destes vários instrumentos de cooperação é que se vai aqui, vamos ouvir aqui a declaração final pelo chefe de governo de Portugal e pelo chefe de governo de Cabo Verde. Neste momento estamos a ver a imagem aqui da assinatura de um instrumento de cooperação no área policial, através do Ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, e também o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal. E depois desta assinatura também vai-se assinar mais um documento na área da saúde e também na área da justiça. Muito obrigada. Daremos seguimento com a assinatura do Protocolo da Cooperação entre o Ministério da Educação da República Portuguesa, o Ministério da Educação da República de Cabo Verde, agora, o Ministério da Cultura e agora sim, a assinatura também de um protocolo no domínio da educação. Vai ser aqui, o documento vai ser assinado pelo Ministro da Educação, o Tiago Rodrigues, por parte de Portugal, Ministro da Educação, e por parte de Cabo Verde, o Ministro também nesta assinatura vamos ter também a assinatura com o Ministro da Cultura e Indústrias Criativas. O Ministro Amadeu Cruz e o Ministro da Educação de Portugal estão neste momento a rubricar a assinatura
no domínio da educação e no domínio da implementação das bibliotecas escolares e também do Plano Nacional de Leitura, foi assinado pelo ministro Abrão Vicente. Muito obrigada. E por final faremos a assinatura do memorando de entendimento entre o Ministério da Educação da República Portuguesa e a chefia do Governo da República de Cabo Verde nos domínios do desporto e da juventude. Signatários: Ministro da Educação de Portugal, Tiago Brandão Rodrigues; Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro para a Juventude e Desporto, Carlos Monteiro. Agora, neste momento, um memorando de entendimento no setor da juventude e desporto, pelos responsáveis desta pasta, da parte de Portugal e da parte também de Cabo Verde. Muito obrigada. Terminamos agora as assinaturas dos instrumentos bilaterais no quadro da 6ª Cimeira Cabo Verde. E agora vamos assim ouvir a declaração final por Primeiro-Ministro de Portugal e pelo Primeiro-Ministro de Cabo Verde, que vão fazer aqui a declaração final antes da conferência de imprensa. Os dois chefes do governo dirigem-se ao púlpito para fazerem a declaração final desta cimeira que reúne na cidade da Praia o primeiro-ministro de Portugal, António Costa, e Ulisses Correia e Silva. Vamos ouvir aqui as declarações. Boa tarde. Esta cimeira foi um sucesso. E, em primeiro lugar, pelo facto de as condições estarem criadas para isso. Temos uma relação com Portugal que é muito abrangente a nível institucional, relações entre os governos, mas relações entre pessoas, relações entre investidores, empresários, relações entre as academias, ONGs. Isso significa que aquilo que nós celebramos hoje ultrapassa muito o âmbito das relações governamentais. Temos uma vasta diáspora cabo-verdiana em Portugal e temos todo esse interesse em desenvolver ainda mais as nossas relações para passar até de uma fase e de um patamar de parceria para aliança, tendo em conta as proximidades e muitos interesses convergentes de Cabo Verde com Portugal na nossa situação e localização geográfica, mas nas nossas relações, quer económicas, quer políticas, quer diplomáticas, quer culturais, entre povos e entre países que se estimam. É um sucesso porque temos como Primeiro-Ministro António Costa, que é um amigo muito estimado de Cabo Verde, uma pessoa interessada, que se empenhou muito para que esta cimeira se realizasse em contexto que nós estamos a viver. Uma pandemia que ainda existe e que produz os seus impactos, um contexto de guerra que está a acontecer na Ucrânia, derivada da invasão russa, com todas as implicações que já existem, atuais e implicações futuras. E o facto de estarmos a realizar esta cimeira neste contexto torna-o duplamente mais valorado em termos de opção por continuidade e reforço de parceria
cooperação para o desenvolvimento, tendo em conta que o mundo não para, esta guerra precisa ser terminada de facto, precisamos de paz, mas precisamos continuar a cooperar. E que seja um sinal muito forte também para a nossa cooperação mais global. Nós saímos há pouco tempo de uma grande cimeira em Bruxelas, União Africana e União Europeia, com compromissos muito fortes, e é importante que uma África desenvolvida, uma África de paz e de segurança, tenha um impacto muito forte na geopolítica. E precisamos continuar e reforçar, apesar destas circunstâncias, a atenção às boas parcerias e a boas alianças. Nós celebramos um pacote muito forte de cooperação, que está explanado no PEC, mas também em memorandos de entendimento e de cooperação que foram aqui assinados, que reforça o quadro da nossa cooperação com Portugal, no sentido estratégico, de áreas que são convergentes com o nosso Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável, com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, na base das nossas prioridades e prioridades convergentes com Portugal e todos sintonizados para o desenvolvimento. É por isso que esta cimeira é uma cimeira muito especial e é por isso que é uma cimeira de sucesso. Obrigado. Bom, muito boa tarde. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao Primeiro-Ministro Ulisses Correia da Silva a calorosa acolhimento que nos deu, a mim próprio, à delegação de Portugal, nesta sexta cimeira entre Portugal e Cabo Verde. Como disse o Sr. Primeiro-Ministro, foi de facto uma cimeira de sucesso. Sucesso que se deve ao trabalho entre as nossas equipas, os nossos embaixadores, mas que é um sucesso que assenta numa relação muito profunda entre os nossos países e os nossos povos. Nós temos um enorme reconhecimento pelo contributo que a comunidade cabo-verdiana tem dado ao longo dos anos para o desenvolvimento do nosso país, e essa comunidade de língua, de relacionamento pessoal, que mais uma vez esteve à prova durante estes 2 anos tão difíceis da pandemia que todos enfrentamos, e onde foi possível encontrar com muita facilidade, perante as dificuldades e a adversidade, formas de expressarmos a solidariedade e o apoio mútuo entre os nossos países no combate a esta pandemia, e quero felicitar o Governo cabo-verdiano pelo resultado excepcional que tem alcançado no combate a esta pandemia. Esta cimeira teve de ser adiada por causa da pandemia, mas na primeira oportunidade decidimos que era o momento de realizar, porque é o momento de virar a página da pandemia e é um momento mais do que nunca, no momento em que o mundo vive um cenário de guerra terrível em resultado da invasão russa da Ucrânia, de demonstrar como o futuro dos povos tem que assentar na amizade, na cooperação e nas alianças que sabem construir entre si. E Portugal e Cabo Verde têm não só uma relação bilateral, que está agora fortemente consolidada nesta cimeira com a assinatura do novo Programa Estratégico para a Cooperação 2022 e 2026, 95 milhões de euros em áreas diversas, mas com um enfoque muito especial na promoção de 2 áreas fundamentais para o desenvolvimento humano, a saúde e a educação, mas também na diversidade de acordos que aqui assinamos, na área do apoio orçamental, na área da cooperação técnico-policial, na área da cooperação, na área da justiça, da juventude e desporto, e em 2 áreas fundamentais para a promoção da língua que nos une e para o desenvolvimento da relação tão frutuosa que, do ponto de vista cultural e educativo, temos desenvolvido, o protocolo relativo ao desenvolvimento da rede de bibliotecas escolares
e da execução do Plano Nacional de Leitura. Mas, a par desta dimensão bilateral, nós podemos dar em conjunto um contributo muito importante para que a recente cimeira entre a União Europeia e a União Africana não se tenham ficado por aí, mas, pelo contrário, nós, na União Europeia, Cabo Verde na CEDEAO, em conjunto na CPLP, podemos apoiar e ajudar à concretização daquilo que foi acordado em Bruxelas e transformar aquela parceria numa verdadeira aliança, e devemos estar prontos para o fazer em conjunto. Porque temos verificado ao longo dos anos que sempre que trabalhamos em conjunto, conseguimos. E o mais recente exemplo é a forma como a nossa iniciativa conjunta de um acordo de mobilidade no âmbito da CPLP já foi aprovado nesse âmbito, já está em vigor e praticamente já todos os países da CPLP o ratificaram. E nós próprios, assim que pudermos, iremos alterar a legislação nacional para que a mobilidade entre os nossos povos seja uma realidade, não só na agilização de concessão de vistos e autorização de residência, mas também em outros domínios que estão previstos no Acordo de Mobilidade e que se prendem com o reconhecimento das formações e o acesso a profissões, designadamente às profissões reguladas. Há um caminho para fazer e juntos iremos continuar a fazer, e é por isso que acordamos em que a próxima cimeira se realizará em Portugal, em 2024, retomando agora a normalidade, que esperemos que nenhuma guerra, nenhuma nova pandemia venha a perturbar e, portanto, possamos ter de novo a regularidade das nossas cimeiras bianuais. Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros, muito obrigado, mais uma vez, pela forma tão calorosa como sempre nos acolhem e mais uma vez nos acolheram aqui em Cabo Verde. Muito obrigado. Muito obrigada aos dois chefes dos governos. Agora daremos o espaço para questões dos jornalistas. Tem uma questão aqui. Muito boa tarde, Sr. Primeiro-Ministro de Portugal. Muito boa tarde, Sr. Primeiro-Ministro de Cabo Verde. Os senhores acabaram de assinar aqui o Programa Estratégico de Cooperação para os próximos 5 anos. Foram vários instrumentos de cooperação assinados aqui. E sabemos também que, a nível internacional, a situação não é nada boa e é um momento de incerteza. Eu queria perguntar se, caso o conflito na Ucrânia se alastrar-se, Portugal haverá condições de concretizar, digamos aqui, os entendimentos assinados aqui na praia? Bom, o desejo que nós todos temos é que a guerra termine o mais rapidamente possível, a paz seja restabelecida, o respeito pelo direito internacional, a integridade territorial da Ucrânia seja respeitada e as instituições democráticas da Ucrânia possam retomar a sua atividade com toda a normalidade. Esse é o desejo da comunidade internacional, tão claramente expressa na Assembleia Geral das Nações Unidas ainda a semana passada, com o voto favorável designadamente de Cabo Verde e de Portugal, e é para isso que todos temos de trabalhar. Agora, com a realização desta cimeira, nós quisemos também sublinhar que, independentemente de todas as dificuldades, há um programa de cooperação com Cabo Verde que queremos mesmo concretizar e que será concretizado. E demos provas, aliás, na situação muito difícil que vivemos ainda recentemente, bom, ainda estamos a viver com a pandemia Covid-19, que não foi essa adversidade que nos fez afastar, pelo contrário, foi mesmo nessa adversidade que mais nos aproximamos de todas as formas de cooperação que foi necessário recorrer e que foi possível recorrer. E, portanto, não há de ser essa dificuldade que nos afastará, pelo contrário, quanto maior for a tormenta, maior tem que ser a solidariedade entre os amigos, porque, não sei se dizem em Cabo Verde, mas nós dizemos em Portugal, os amigos são para as ocasiões e esta é mesmo uma ocasião para a amizade ser reforçada. Ricardo Mota, da RTP, uma pergunta para os dois.
O problema da dívida foi abordado à margem desta cimeira, da dívida entre Cabo Verde e Portugal. Sabemos que tem havido um adiamento das moratórias e queria saber se esse assunto foi abordado e o que é que ficou estabelecido ou acordado, por assim dizer. Foi abordado até porque faz parte dos memorandos, pelo menos do acordo que nós discutimos. Temos ações concretas. A moratória durante o período ainda vigente da pandemia foi efetivada, permitiu com que houvesse pagamentos mais deferidos no tempo relativamente ao serviço da dívida. Há pouco tempo foi assinado um acordo entre o Ministério das Finanças de Cabo Verde e de Portugal no sentido de consolidar um conjunto de dívidas entre o Estado cabo-verdiano e o Estado português, representado pelos seus tesouros, num único pacote de dívida. Estamos a falar de um montante à volta de 140 milhões de euros, em condições muito favoráveis em termos de pagamentos diferidos. Por exemplo, 2022 iremos pagar apenas os juros, 2023, 24 até 26 de um programa de pagamento mais suave, criando condições para que possamos ter um aligeiramento da pressão que existe neste momento relativamente à dívida. A fase seguinte será discutirmos, e está sob a mesa, e em preparação, um processo mais estruturante que permita com que possamos criar vários mecanismos de alívio, que um dos quais é a transformação da dívida em investimentos, e investimentos que sejam estruturantes, que façam com que Cabo Verde seja mais resiliente, que tenha uma economia mais diversificada e possa estar em melhores condições para fazer face a choques externos, não é? E essa dívida será uma dívida transformada num processo virtuoso que permita um aumento do crescimento económico e um aumento da capacidade de resiliência. Portanto, estamos num bom caminho já de realização, porque demos passos significativos. Boa tarde, Excelências. João do Rosário, da TVA. A minha questão é o seguinte: quando fala, o Sr. Primeiro-Ministro de Cabo Verde, quando fala de conversão da dívida de Cabo Verde para com Portugal, o que é que quer dizer concretamente? Será um perdão? Portanto, essa transformação da dívida em investimento? E também para o Sr. Dr. António Costa, é o seguinte: essa questão da mobilidade, será que Cabo Verde e Portugal não têm condições para levar à frente o mais rapidamente possível esse processo? Se têm condições melhores do que os outros em relação aos outros países da CPLP? Estamos com um processo que tem várias saídas, várias alternativas. Quando eu falo de transformação de dívida em investimentos, é isso mesmo. É que nós temos um estoque de dívida que pode ser transformar o seu pagamento em investimentos que beneficiem a economia cabo-verdiana, beneficiem a sua resiliência. Vamos, no fundo, transformando aquele que seria o pagamento do serviço da dívida em investimentos que sejam favoráveis às transformações estruturais de Cabo Verde. Mas este processo está para ser fechado e concluído entre os dois Ministérios das Finanças. Como eu disse, já temos um avanço significativo agora, é ter o tempo para programarmos algo muito mais estruturante e que terá impacto. Muito obrigada, Suas Excelências. Há uma questão para uma o Primeiro-Ministro. Desculpa, pode seguir. Vamos ficar por aqui. Há mais Sim, relativamente ao acordo aos chefes de governo de Portugal e de Cabo Verde, mas nós vamos ficar aqui mais pormenores sobre esta cimeira Portugal-Cabo Verde no Jornal da Noite. Oficial ao estrangeiro